Capítulo 13. Fé versus sentimento. Não adianta querermos sustentar a fé usando os sentimentos, pois fé é certeza pura. Viver pela fé é viver na dependência do cumprimento das promessas de Deus, independentemente de qualquer dos 5 sentidos. Se acharmos que estamos bem devido aos sentimentos, já não consideramos os escritos sagrados. E quando não sentimos a fé, o que fazer? Sentar e ficar esperando que a coisa mude? A vida depende da certeza de que Deus fará aquilo que prometeu. Se meus sentimentos dizem que estou bem ou mal, isso não significa nada em relação à verdadeira fé, pois eles podem dizê-lo em relação ao estado emocional ou físico, mas não ao espiritual. A esse respeito, o apóstolo ensina: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque, quando sou fraco, então é que sou forte. 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10. O mais importante é a certeza da salvação, do perdão de Deus, da vida eterna, de que mais cedo ou mais tarde iremos encontrar-nos com o Senhor. Essas e outras certezas animam o nosso interior e fazem-nos fortes no exterior. É erro gravíssimo relacionar a fé aos sentimentos do coração. Mesmo que seja um novo coração dado por Deus, ainda assim, a fé não pode estar relacionada a emoções. Conforme temos falado, a verdadeira fé, a fé sobrenatural, diz respeito ao intelecto, aquilo em que se acredita racionalmente. É bem verdade que a fé pode produzir emoções, pois quando conquistamos um benefício por meio dela, imediatamente o nosso coração se alegra. Mas o inverso não é verdadeiro, pois emoção não produz fé. Emoção produz emoção. As emoções divinas produzidas no nosso coração são frutos do Espírito. Vejamos. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Emoção não produz fé. Emoção produz emoção e coisas tão inconsistentes quanto as nuvens. Por isso, a vida não pode estar na dependência de uma fé que esteja amarrada à emoção. O segredo da vida está na fé. É o que disse o próprio autor da vida. O justo viverá pela sua fé. Abacuque, capítulo 2, versículo 4. O Senhor não diz que o justo viverá pelo amor, mas pela fé, porque ela trata da razão. A prática dos sentimentos não justifica ninguém. Podemos exemplificar isso citando a atuação dos magistrados deste mundo que não julgam segundo a emoção. Eles o fazem pela razão. Se os julgamentos fossem realizados de acordo com as emoções, só os artistas que têm por ofício comover as pessoas teriam possibilidade de absolvição. Deus é o justo juiz e somente Ele tem poder para remir ou condenar. Assim, ao manifestar a fé exclusivamente no Senhor Jesus, o pecador é justificado, isto é, considerado limpo. Dessa forma, a fé o transforma em santo, ou seja, separado para Deus. Desde que o pecador assuma sua fé no Senhor Jesus e a pratique, certamente será absolvido no tribunal do Deus Pai. Ele terá a seu favor o Filho do Juiz como advogado. Resumindo, o justo vive por meio da certeza e não de sentimentos que promovem bem-estar. Não se pode jamais permitir que a certeza seja confundida com esses sentimentos. O que diferencia a criança do adulto? A criança é mais emotiva e o adulto é mais racional. Portanto, agir na base dos sentimentos é agir como criança. Há sério risco de se acidentar espiritualmente e até de perder a vida eterna. A criança sempre se agita diante das mínimas dificuldades porque vive pelas emoções. Quem sujeita sua fé a sentimentos, sujeita a razão ao coração. E quem age desta maneira também sujeita os próprios pensamentos e os pensamentos de Deus aos sentimentos.
Isso tem levado muitos cristãos à derrota. Essa sujeição errada também responde à indagação de por que tantos que creem no Deus de Abraão, de Isaque e de Israel vivem como se crescem no diabo. Não podemos nos esquecer de que a fé racional está acima das dificuldades e dos desafios da vida. Quem a tem sabe e permanece convicto de que Deus não falha. E isso é muito mais que um sentimento. Enquanto o sentimento de fé se apoia na prática da palavra de Deus, os sentimentos do coração se apoiam nas emoções vividas a cada momento.